CloudGuard AppSec. Esta é a segunda parte da apresentação. Será mostrado como a solução protege e consegue diferenciar uma requisição legítima de uma fraudulenta. Para começar, vamos navegar e entender como a proteção está configurada. Este é o portal de gerenciamento do AppSec, assim como de outras soluções da Checkpoint. Inicialmente, precisamos definir exatamente quais são os recursos, né, ou aqui no caso, assets a serem protegidos, né? O site, o ASP Juice Shop, né, cujo endereço IP é esse, né, 52.183, ele é configurado aqui como um recurso a ser protegido, né, uma aplicação web a ser protegida. Tá? Nesse painel, eu consigo definir o nome, né, da proteção, definir outros parâmetros, como, por exemplo, qual é o agente instalado. No caso desta arquitetura, o agente ele é instalado num proxy Nginx, tá? Que fornece essa página web. Tá? No modo de aprendizado, normalmente, a Checkpoint recomenda de 3 a 4 dias. Depende muito do volume de tráfego, mas você consegue agilizar este aprendizado definindo alguns endereços IPs confiáveis, tá? Então você consegue, a partir dessa definição, agilizar esse processo de aprendizado, tá? Na aba de prevenção de ameaças, é possível definir que tipos de proteções podem ser aplicadas, né, para web, em relação a bots ou IPS. Tá? No caso de proteção especificamente de web, várias proteções são aplicadas para evitar, né, execução remota de código, por exemplo, técnicas de evasão, injeção de SQL, que vai ser motivo, né, do teste, ok? Ah, nesse mesmo item, eu defino também o modo, né? Se é aprendizado, né? Normalmente no início de implementação, você define como learn, ou prevenção, ou simplesmente desabilitado. Nesse caso, eu estou seguindo o padrão da hierarquia. Então, todos os itens aqui, ó, de web e webbot estão seguindo o modo de prevenção. O IPS, nesse momento, está desabilitado, para efeito de demonstração mesmo. Tá? Existem alguns outros parâmetros de configuração, né? Eu comentei sobre o agente instalado, né, num servidor Linux, onde tem o Nginx, né, como proxy. O agente já está em funcionamento e foi identificado, né, aqui identificado nesse último item. Então, existe a comunicação entre o portal de gestão, que é provido pela própria Checkpoint na nuvem, e o agente instalado no servidor Nginx. E esse servidor Nginx pode ser configurado, instalado no portal de uma cloud pública, como eu falei anteriormente, ou no data center on-premises. Né? No caso dessa demonstração, ele está configurado num portal de uma cloud pública. Tá? Seguindo adiante, vamos voltar ao site, né, uma vez que entendemos como está configurado a parte de proteção. Então, faremos no site alvo as mesmas pesquisas e ataques realizados no primeiro vídeo, até para comparar os dois cenários. Fizemos uma pesquisa utilizando o símbolo apóstrofo, né? Aqui, por exemplo, eu posso colocar 80 e apóstrofo, né? E muitas soluções tradicionais identificam esse apóstrofo, esse símbolo, como um possível ataque de injeção SQL e por isso são bloqueados. Vocês podem observar claramente que, apesar da proteção estar implementada, ela não bloqueia, porque identifica que isso não é um ataque de fato. Então, o usuário, né, o cliente, pode navegar livremente no site. Tá? Vamos testar outros ataques, como foi feito no primeiro vídeo. Tá? Vamos começar pelo redirecionamento que foi feito. Redirecionamento na qual permite fazer com que um usuário, né, seja levado
a um site e pode ser enganado, né? Então vocês observam aqui que o site não conseguiu ser redirecionado, o usuário não conseguiu ser redirecionado, tá? Então ele simplesmente não, a página não funciona, tá? O outro tipo de ataque que fizemos foi exatamente de injeção de SQL. Lembram do apóstrofo, onde no qual eu acesso o login da página, coloco aquela string, uma senha qualquer, né? Clico em login, observem que a página apresenta um erro, né? Então aqui ele foi bloqueado pela aplicação, ó. Então, checkpoint, application security, detectou um ataque e foi bloqueado, tá? Então, se a gente voltar, retornar aqui no portal e observar nos logs, no dashboard do AppSec, observamos os vários ataques de forma geral, quantas requisições foram feitas, né, aos recursos protegidos, quais foram as fontes, né, as origens, quais foram as atividades maliciosas, quantas dessas requisições foram prevenidas de forma a evitar o ataque, né, e mostra na linha do tempo, né, os ataques consolidados por data. Tá? Outro ponto importante, qual é a severidade de cada um deles, né? Se é crítico ou de alta criticidade, ou de alto nível de criticidade, tá? Se observarmos os eventos de cada um deles, conseguimos pegar detalhes. Vamos pegar o primeiro deles, aquele redirecionamento, tá? Então, cross-site redirect. Aqui ele conseguiu identificar e fazer a prevenção. Tá? Então ele conseguiu, então a ferramenta identificou o redirecionamento e impediu que o usuário fosse direcionado a um possível site falso. Tá? No outro tipo de ataque, eu utilizei no login aquela string, né? Apóstrofo or 1 igual a 1. Então aqui ele identifica que é um tipo de ataque, né? Ele quebra, né, a requisição em vários componentes, como eu comentei e descrevi no primeiro vídeo, né, aqui, mostrados como indicadores, né, o apóstrofo, o traço e as letras. Né? Então, ele conseguiu analisar contextualmente e fazer a prevenção, né, preveniu que o site fosse vítima desse ataque de injeção de SQL. Tá? O outro ataque que eu, na verdade não é um ataque, é uma pesquisa, né? Ele identificou que de fato houve uma pesquisa pelo número 80, o apóstrofo, mas ele não bloqueou, ele permitiu, né? Ele quebrou aquela requisição em pequenos indicadores e permitiu acesso do usuário àquela pesquisa. Tá? Então, pessoal, aqui mostra, né, como a ferramenta, a partir de uma análise multidimensional, consegue extrair cada um dos componentes e identificar, né, aplicando inteligência artificial, machine learning, identificar rapidamente se aquela requisição é um ataque ou uma requisição legítima. E assim terminamos a segunda parte do vídeo. Obrigado e até mais.